Luiz, um homem simples e gentil, encontrava-se todos os dias no mesmo semáforo, onde vendia doces caseiros para sobreviver. Seu rosto marcado pela vida nas ruas escondia um coração extraordinariamente generoso. Cada sorriso compartilhado com seus clientes revelava a esperança que ele carregava consigo. As pessoas que passavam pelo semáforo não viam apenas um mendigo, mas sim alguém que, apesar das adversidades, escolhia espalhar bondade. Luiz não era apenas um vendedor ambulante, mas um verdadeiro embaixador da compaixão em meio ao caos da cidade. Os trocados que ele arrecadava com a venda de seus doces eram destinados em grande parte a alimentar outros mendigos que viviam nas mesmas condições precárias. Luiz sabia o valor de um gesto solidário e a importância de compartilhar o pouco que tinha. Seu olhar, por vezes cansado, refletia, no entanto, a determinação de fazer a diferença na vida daqueles que compartilhavam os mesmos desafios. A história de Luiz começou de maneira modesta e humilde. Até os 16 anos, ele viveu com sua mãe, uma mulher dedicada e trabalhadora. Sua mãe, apesar das limitações financeiras, demonstrava uma grande habilidade em fazer doces, uma tradição que ela mantinha para complementar a renda da família. A vida com sua mãe era marcada por um ambiente caloroso, onde o amor e a simplicidade eram mais importantes do que os recursos materiais. Juntos, eles enfrentavam os desafios cotidianos com determinação, apoiando-se mutuamente nos contratempos da vida. A ausência do pai marcou profundamente sua trajetória. Diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela família, seu pai tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Movido pelo desejo de buscar oportunidades e superar os problemas econômicos, ele partiu em busca de ouro, deixando para trás Luiz e sua mãe. No entanto, o retorno do pai nunca aconteceu. Luiz enfrentou o vazio de uma figura paterna ausente, cuja promessa de buscar melhores condições de vida para a família não se concretizou. A busca por ouro, que inicialmente representava esperança, acabou por distanciar ainda mais o pai, que nunca mais apareceu desde então. A descoberta de que seu pai havia constituído uma outra família foi um golpe adicional para Luiz. A traição emocional, somada à ausência física, deixou marcas profundas em sua vida. A sensação de abandono e a busca por respostas sobre o paradeiro do pai tornaram-se uma parte dolorosa de sua jornada. Essa experiência de ter um pai que escolheu seguir um caminho diferente, longe de sua família original, contribuiu para a vulnerabilidade e decadência de Luiz. A lacuna deixada pela ausência paterna fez com que ele enfrentasse os desafios da vida de forma ainda mais solitária, moldando sua compreensão do mundo e das relações familiares. Infelizmente, a vida de Luiz deu uma reviravolta dolorosa quando sua mãe enfrentou problemas de saúde. Devido a complicações cardíacas, ela sofreu um infarto que resultou em sua trágica partida. Esse acontecimento súbito e devastador deixou Luiz completamente sozinho no mundo. A perda da mãe não apenas representou um trauma profundo, mas também deixou o jovem garotinho sem um ponto de apoio em termos de moradia e sustento. A ausência repentina de sua principal provedora e fonte de apoio lançou Luiz em uma situação de vulnerabilidade e solidão, forçando-o a enfrentar a dura realidade de estar sozinho no mundo. Perder a mãe com apenas 16 anos não foi apenas um triste acontecimento. Foi uma tempestade que desestruturou as bases de seu mundo. A casa que antes emanava a presença amorosa e as risadas dela transformou-se em um casulo de silêncio, onde a sua ausência reverberava nos corredores e quartos vazios. Nos primeiros meses após o falecimento da mãe de Luiz, a comunidade, composta por pessoas tão carentes quanto ele, ofereceu a ele um suporte valioso. No entanto, a realidade de suas próprias dificuldades financeiras fez com que esse apoio se desvanecesse à medida que o tempo passava. A generosidade inicial, embora vinda de corações solidários, encontrou limitações inevitáveis diante das necessidades crescentes do garoto, criando um cenário onde as boas intenções não podiam superar as restrições financeiras compartilhadas pela comunidade. Com apenas 16 anos,
Luiz se viu confrontado com a dolorosa realidade de ser catapultado para a idade adulta sem a orientação materna. A casa, outrora repleta de vida, agora servia como palco para sua luta contra a solidão e a incerteza. A adolescência de Luiz, marcada por uma dor indescritível, foi o início de uma trajetória desafiadora. Sem a mãe para fornecer o alicerce emocional e financeiro, ele enfrentou a cruel realidade de estar sozinho. A busca por identidade e estabilidade transformou-se em uma jornada íngreme, onde cada passo adiante era um ato de coragem diante da vastidão desconhecida. À medida que os anos avançaram, Luiz encontrou-se no último capítulo de uma saga tumultuada. Aos quase 30 anos, seu último emprego como ajudante de cozinha em um restaurante simples e pouco movimentado ilustra as atribuições enfrentadas. O local, conhecido por más condições de higiene e várias interdições, não proporcionava um ambiente adequado para Luiz desenvolver suas habilidades profissionais. Além disso, ele trabalhava ilegalmente, sem registro formal, uma condição que se viu obrigado a aceitar devido à escassez de oportunidades de emprego. A má fama do restaurante, somada à última fiscalização que resultou em uma multa significativa, agravou ainda mais a sua situação. O proprietário, já lidando com a falta de recursos devido à pouca clientela, teve que fechar o estabelecimento, deixando Luiz desempregado e enfrentando uma nova onda de desafios. Após a demissão do restaurante, Luiz embarcou em uma busca árdua por emprego, mas as portas se fecharam diante dele. A má fama do último estabelecimento em que trabalhou e a falta de referências sólidas contribuíram para a dificuldade em encontrar novas oportunidades. Os dias transformaram-se em uma sequência frustrante de entrevistas mal-sucedidas e rejeições. Após inúmeras tentativas frustradas de conseguir emprego, Luiz viu-se em um ciclo desgastante de rejeições e portas fechadas. A falta de oportunidades contribuiu para uma crise financeira crescente, onde as contas se acumulavam ao longo do tempo em que permaneceu desempregado, e o peso das responsabilidades financeiras tornou-se esmagador. Como se não bastasse os tantos problemas que tinha, uma fatalidade atingiu Luiz de forma impiedosa, quando sua modesta casa foi consumida por um incêndio devastador. As instalações antigas, combinadas com a falta de recursos para manutenção, transformaram o lar que um dia proporcionou segurança em cinzas. A tragédia do incêndio, somada às contas acumuladas e à ausência de um salário, empurrou Luiz para uma encruzilhada onde as opções eram escassas. Luiz se viu confrontado por uma dura realidade: a necessidade de morar nas ruas. O que um dia foi um lar, agora reduzido a cinzas, forçou-o a enfrentar a vulnerabilidade de não ter um abrigo seguro. Embora tentasse manter a esperança viva, as noites frias e os dias incertos desafiavam constantemente sua resiliência. Luiz descobriu que, para sobreviver nas ruas, precisava adotar uma mentalidade resiliente e descobrir maneiras criativas de enfrentar os problemas. Foi nesse cenário desafiador que ele teve a ideia de vender doces caseiros. A habilidade aprendida com sua mãe, que costumava fazer doces para vender localmente, tornou-se não apenas uma fonte de renda, mas também uma maneira de se reconectar com suas raízes e expressar sua generosidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Apesar de enfrentar condições extremamente precárias, Luiz demonstrou uma notável habilidade de fazer doces caseiros, mesmo sem ter condições financeiras e um lugar para chamar de lar. Sua tenacidade e criatividade foram essenciais para superar esses desafios. Aproveitando ao máximo os recursos disponíveis, mesmo sem ter um ambiente apropriado, ele improvisava utilizando espaços públicos, como parques ou áreas próximas a pontos de comércio, para preparar seus doces. Sua cozinha era simples, muitas vezes consistindo em uma pequena chapa ou fogareiro improvisado. Os ingredientes eram selecionados com cuidado, levando em consideração a acessibilidade financeira. Luiz buscava por produtos básicos e acessíveis, muitas vezes doados por estabelecimentos locais ou obtidos por meio de programas de assistência. Sua habilidade de transformar ingredientes simples em deliciosos doces caseiros
destacava sua destreza na arte da confeitaria. A ausência de um local fixo para armazenar utensílios e ingredientes não o desmotivava. Ele criava soluções improvisadas, como caixas ou sacolas, para transportar seus materiais de um lugar para outro. Essa mobilidade era uma adaptação necessária, já que ele não tinha um local estável para realizar suas atividades. Além disso, Luiz contava com a generosidade de algumas pessoas que, ao conhecerem sua história, contribuíam com utensílios de cozinha, ingredientes ou até mesmo espaço para ele preparar seus doces. Esses gestos de solidariedade demonstravam como a comunidade reconhecia e apoiava a iniciativa de Luiz. Em meio às dificuldades das ruas, Luiz foi agraciado por encontros com almas generosas que iluminavam seus dias sombrios. Pessoas compassivas que estenderam a mão para oferecer ajuda a Luiz de maneiras que tocavam profundamente seu coração. Alguns transeuntes, ao verem sua situação, escolhiam não apenas comprar seus doces, mas também compartilhar palavras amáveis e expressar solidariedade. Esses gestos eram pequenas luzes de esperança, lembrando a Luiz que, apesar da indiferença predominante, ainda havia pessoas dispostas a enxergar além da superfície e a reconhecer sua humanidade. Houve ocasiões em que famílias locais, sensibilizadas pela sua história, ofereceram roupas, cobertores e alimentos extras. Essas doações não eram apenas assistência prática, mas também representavam um ato de empatia e compaixão. O calor humano desses encontros deixava uma impressão duradoura, mostrando a Luiz que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a bondade podia florescer. Além disso, algumas pessoas contribuíam financeiramente para a causa de Luiz, reconhecendo o propósito nobre por trás de sua venda de doces. Esses apoios financeiros permitiam-lhe não apenas sustentar-se, mas também expandir seus esforços em ajudar outros mendigos, transformando a generosidade individual em uma corrente de solidariedade. Apesar das doações generosas em dinheiro, roupas e alimentos que Luiz recebia, esses recursos se revelavam momentâneos diante das complexidades de sua situação. As contribuições, embora expressas com compaixão, muitas vezes não proporcionavam uma solução sustentável para as dificuldades que ele enfrentava. O dinheiro rapidamente se dissipava em despesas essenciais. As roupas desgastavam-se com o tempo e a comida, embora aliviasse temporariamente a fome, não eliminava a constante incerteza sobre o próximo banquete. As doações, embora bem intencionadas, muitas vezes se tornavam meros paliativos em um cenário onde as raízes dos desafios eram mais profundas. A inconsistência desses recursos destacava a necessidade de soluções mais abrangentes e estruturais para garantir uma transformação duradoura na vida de Luiz. Sua vida nas ruas era um labirinto de desafios diários, onde cada esquina escondia novos desafios. A busca constante por abrigo e comida tornou-se uma rotina árdua, marcada por noites frias e dias incertos. A falta de um lugar para chamar de lar tornou-se uma ferida constante, e as ruas urbanas, que antes eram desconhecidas, transformaram-se em sua moradia por tempo indeterminado. Nos dias de chuva e frio intensos, Luiz enfrentava desafios adicionais em sua luta diária pela sobrevivência nas ruas. A falta de um abrigo adequado tornava essas condições climáticas extremas ainda mais difíceis de suportar. Nos invernos rigorosos, Luiz recorria a improvisações para se aquecer. Ele usava todas as camadas de roupas que possuía, muitas vezes empilhando tudo o que tinha para tentar se proteger do frio cortante. O papelão, seu modesto colchão, oferecia uma barreira mínima contra o solo gelado, mas ainda assim, as noites frias eram implacáveis, permeadas pela busca por um local seguro para dormir. A falta de abrigo tornava as noites nas ruas particularmente difíceis. Exposto às intempéries e à insegurança, Luiz enfrentava as noites com uma combinação de precaução e esperança, procurando lugares discretos que proporcionassem alguma proteção contra as condições adversas. Quando chovia, ele buscava abrigo em locais improvisados, como marquises ou espaços protegidos contra a chuva. O papelão, novamente,
era sua principal defesa contra a umidade. Mas as limitações desse recurso tornavam inevitáveis os momentos em que ele se molhava. O frio, combinado com a umidade, criava condições extremamente desconfortáveis e muitas vezes perigosas para sua saúde. Diante dessas condições, Luiz buscava lugares mais abrigados, como pontes ou entradas de edifícios, na tentativa de minimizar os efeitos do clima. Contudo, a disponibilidade de tais locais seguros era limitada, e ele frequentemente precisava improvisar soluções para se proteger do frio intenso e da chuva incessante. Além disso, nas noites geladas, Luiz enfrentava o desafio adicional de tentar dormir enquanto combatia o desconforto térmico. A falta de um cobertor adequado tornava essas noites particularmente penosas, com o frio penetrando cada fibra de seu ser. As noites em que Luiz não conseguia dormir devido à fome eram períodos particularmente difíceis e desgastantes. O vazio em seu estômago tornava-se uma presença incômoda, uma recordação constante das privações que enfrentava diariamente nas ruas. O som do estômago roncando, ecoando na quietude das noites urbanas, era como uma sinfonia cruel de necessidades não atendidas. Luiz, deitado sobre o papelão, experimentava a fome não apenas como uma sensação física, mas também como uma angústia devastadora, uma manifestação palpável da luta diária pela sobrevivência. A fome não permitia que ele se entregasse completamente ao sono. Cada desconforto físico tornava-se um lembrete vívido da sua vulnerabilidade e das limitações impostas pela falta de recursos. O ciclo cruel da fome e da insônia criava uma espiral de exaustão física e emocional, tornando as noites um campo de batalha para o descanso necessário. Nessas noites, Luiz se via às voltas com pensamentos sobre onde encontraria sua próxima refeição. A incerteza em relação à alimentação diária pairava como uma sombra, impedindo-o de alcançar um repouso tranquilo. Cada esquina escura tornava-se um lembrete de sua situação vulnerável, aumentando a ansiedade relacionada à fome. Essas noites de privação alimentar destacavam a crueldade de suas circunstâncias e ressaltavam a urgência de suas necessidades básicas. No entanto, mesmo diante desse desafio constante, a resiliência de Luiz o impelia a continuar, a enfrentar cada novo dia com a esperança de encontrar uma solução para suas lutas. Em um dia de chuva intensa, Luiz enfrentou um desafio ainda maior para vender seus doces no semáforo. Infelizmente, a escassez de clientes naquele dia, devido à forte chuva, resultou em uma renda insuficiente para alimentar-se, levando-o a uma situação de desespero e fome. Sem alternativas visíveis para garantir sua próxima refeição, Luiz tomou a decisão angustiante de procurar por comida nas latas de lixo. Em meio aos restos e detritos, encontrou algo que mudaria não apenas seu dia, mas também sua vida. Um pequeno gatinho, todo molhado e encolhido entre os resíduos. Movido por uma mistura de compaixão e empatia, Luiz acolheu o gatinho, decidindo chamá-lo de Chico. Esse encontro improvável tornou-se um ponto de virada significativo na vida de Luiz. Chico não era apenas um companheiro, mas também uma fonte de conforto e alegria em meio à dureza das ruas. Luiz, compartilhando sua própria refeição limitada, cuidou de Chico como um verdadeiro amigo. O gatinho, por sua vez, trouxe uma nova dimensão de companheirismo à vida de Luiz, oferecendo-lhe calor e afeto nas noites frias e compartilhando momentos de ternura nos dias difíceis. A relação entre Luiz e Chico transcendeu as circunstâncias difíceis, transformando-se em uma ligação especial que trouxe conforto mútuo. Chico não era apenas um gato de rua, era um símbolo de amizade e esperança nas situações mais desafiadoras. Os finais de semana para Luiz não eram marcados por um descanso merecido ou atividades recreativas. Ao contrário, eram uma extensão dos desafios diários, com a pressão constante de garantir seu sustento e, simultaneamente, ajudar outros mendigos na mesma situação. Os semáforos continuavam sendo seus postos de trabalho, mesmo nos dias em que muitos desfrutavam de momentos de lazer. Os dias de festas, especialmente aqueles em que as famílias se reuniam, destacavam-se como uma faceta agridoce em sua vida.
Enquanto muitos celebravam em ambientes calorosos e familiares, Luiz permanecia distante dessas alegrias. A sensação de isolamento era intensificada nessas ocasiões, lembrando-lhe das conexões familiares que outrora tivera e das quais agora estava distante. Apesar desses desafios, Luiz não permitia que a amargura dominasse seus sentimentos. Em vez disso, canalizava suas energias para a missão de distribuir refeições e compartilhar sua generosidade, mesmo nos dias de festas. Esses momentos, embora solitários para ele, tornaram-se oportunidades para espalhar compaixão e fazer a diferença na vida daqueles que enfrentavam os mesmos desafios diários. Os contrastes entre a vida de Luiz nas ruas e as celebrações familiares serviam como lembretes dolorosos de suas perdas, mas também fortaleciam sua determinação em manter a humanidade e a compaixão vivas, independentemente das circunstâncias. Nas noites turbulentas, deitado em um improvisado leito de papelão, Luiz encontrava-se em um estado de introspecção profunda. Apesar das infelizes circunstâncias, ele permitia-se sonhar acordado com coisas aparentemente simples, mas que estavam fora do alcance de sua realidade de mendigo. Sonhava com a segurança e o conforto de um lar, onde as paredes seriam um abrigo sólido contra o frio e a chuva. Essa visão simples, muitas vezes banal para outros, tornava-se um símbolo de estabilidade e pertencimento para Luiz. Ele imaginava uma cama quente e macia, um lugar onde pudesse descansar sem as preocupações constantes das ruas. Seus sonhos também envolviam refeições regulares e nutritivas. Enquanto sua realidade incluía a incerteza em relação à próxima refeição, ele fantasiava sobre uma mesa farta e a sensação de saciedade. O simples ato de compartilhar uma refeição com outros, algo que muitas famílias consideram comum, era um anseio profundo e significativo para ele. Além disso, Luiz sonhava com o reconhecimento e a aceitação da sociedade. Ele visualizava um mundo onde as pessoas não o julgassem pela sua aparência ou condição de sem-teto, mas sim pela sua humanidade e generosidade. Ser tratado com respeito e dignidade, algo que deveria ser inerente a todos, tornava-se um desejo fundamental em seus sonhos noturnos. Esses sonhos, embora aparentemente simples, eram uma fuga temporária do castigo das ruas. Eles representavam a persistência da esperança dentro de Luiz, mesmo quando confrontado diariamente com a dureza da vida nas condições de sem-teto. Suas aspirações humildes eram reflexos poderosos de sua força interior e da capacidade de sonhar em meio aos infortúnios da vida. A luta contra os elementos climáticos extremos era uma constante na vida de Luiz, acrescentando mais uma camada de dificuldade à sua já desafiadora existência nas ruas. O sofrimento inerente à vida nas ruas deixava marcas evidentes em Luiz, conferindo-lhe uma aparência que transcendia sua idade real. As intempéries, a incerteza constante e a luta diária pela sobrevivência moldavam seu rosto e postura, criando uma impressão de envelhecimento prematuro. A dureza das condições nas ruas não apenas pesava sobre seu corpo, mas também deixava traços visíveis de experiências difíceis, fazendo com que Luiz parecesse mais velho do que seus anos reais indicavam. Nas noites frias, deitado sobre o papelão, a solidão tornava-se quase tangível, como uma companheira indesejada. A falta de um lugar para chamar de lar intensificava a sensação de isolamento, deixando Luiz em uma incessável batalha interior. A angústia, muitas vezes, era alimentada pelas incertezas do dia seguinte. A busca por comida, abrigo e aceitação tornava-se um fardo pesado, uma carga que Luiz carregava diariamente. A incerteza em relação ao futuro, somada à falta de recursos e oportunidades, criava uma névoa de desespero que pairava sobre sua mente. A indiferença da sociedade aumentava sua angústia, enquanto muitos olhavam para o outro lado ou passavam apressadamente por ele, a solidão se aprofundava. A sensação de ser invisível, de ter sua humanidade ignorada, contribuía para a tristeza que permeava seus dias e noites nas ruas. Nos dias de chuva, quando as gotas caíam implacáveis, a solidão tornava-se quase palpável. O eco das gotas contra o papelão e a sensação de estar encharcado
ressaltavam a vulnerabilidade de Luís diante dos elementos e da indiferença social. Mesmo nas horas movimentadas do dia, a solidão persistia. A ausência de conexões familiares e a falta de amizades íntimas faziam com que cada conquista e desafio fossem enfrentados em isolamento. Luís carregava consigo a carga emocional dos momentos perdidos e das relações que outrora fizeram parte de sua vida. O tratamento que ele recebia das pessoas era uma mistura complexa de compaixão, indiferença e, infelizmente, ocasional hostilidade. Muitas pessoas simplesmente o ignoravam, como se sua presença fosse invisível, perpetuando a sensação de solidão que o acompanhava em sua vida nas ruas. Infelizmente, Luís não estava imune a atitudes repugnantes por parte de algumas pessoas. A discriminação associada à falta de moradia muitas vezes manifestava-se de maneiras cruéis e desumanas. Algumas pessoas demonstravam comportamentos insensíveis, incluindo olhares de desdém, gestos de repulsa e até mesmo comentários depreciativos. Havia episódios em que Luís era alvo de discriminação, seja verbalmente ou através de ações hostis. Algumas pessoas recusavam-se a interagir com ele, como se sua situação fosse contagiosa. Além disso, Luís, assim como muitos outros sem teto, era ocasionalmente vítima de furtos e violência física. A vulnerabilidade de sua situação tornava-o alvo fácil para aqueles que praticavam a crueldade gratuita, aproveitando-se da sua condição desfavorecida. Essas atitudes repugnantes não apenas feriam sua dignidade, mas também refletiam uma falta de compaixão e empatia por parte daqueles que escolhiam marginalizá-lo. Algumas pessoas expressavam preconceitos, associando sua situação a estigmas sociais, o que resultava em olhares de desaprovação e palavras depreciativas. No entanto, Luís também experimentava momentos de compaixão e empatia. Algumas pessoas reconheciam seu esforço ao vender doces e, por vezes, compravam suas mercadorias não apenas por necessidade, mas como um gesto de apoio. Alguns motoristas no semáforo, ao invés de apenas baixar o vidro para comprar seus doces, trocavam breves palavras de incentivo, proporcionando a Luís uma sensação de reconhecimento como ser humano. Haviam pessoas que ofereciam roupas, alimentos extras, ou até mesmo contribuíam financeiramente para apoiar sua iniciativa de ajudar outros mendigos. A história de Luís destaca-se ainda mais pela sua singularidade, pois ele era um mendigo que desafiava muitos estereótipos associados à condição de sem-teto. Em meio a uma sociedade que frequentemente associa a mendicância a vícios e comportamentos autodestrutivos, Luís não tinha nenhum vício. Sua vida nas ruas não era marcada pelo consumo de substâncias nocivas, um contraste muitas vezes surpreendente para aqueles que presumem que a falta de moradia está intrinsecamente ligada a problemas de dependência. A sobriedade de Luís não apenas diferenciava sua história, mas também desafiava as expectativas sociais. Sua escolha de permanecer longe de vícios ressaltava sua determinação em manter um senso de dignidade e controle sobre sua vida. Embora sua vida fosse marcada por desafios, havia momentos inusitados e engraçados que proporcionavam pequenos alívios à sua triste realidade nas ruas. Em meio às dificuldades, ele encontrava espaço para o riso e a leveza, muitas vezes provenientes de situações inesperadas. Uma dessas situações envolvia a interação com Chico, o gato de rua que se tornou seu companheiro. As travessuras e brincadeiras do gato proporcionavam a Luís momentos de descontração. A maneira como Chico expressava curiosidade e afeto era uma fonte constante de alegria para Luís. Outro episódio engraçado ocorreu quando Luís, num dia em que estava vendendo seus doces no semáforo, foi surpreendido por um grupo de crianças que, empolgadas pela história dele, começaram a ajudá-lo na distribuição dos quitutes. A alegria contagiante dessas crianças e sua empolgação em participar da iniciativa de Luís transformaram um dia comum em um momento especial e divertido. Além disso, Luís tinha histórias divertidas sobre as reações das pessoas ao descobrirem que ele vendia doces. Algumas expressões surpresas e as interações espontâneas com os clientes do semáforo geravam momentos de humor, que, mesmo brevemente, quebravam a monotonia de sua rotina diária.
Vendendo doces no semáforo, Luiz não apenas buscava sustento, mas também construía uma narrativa tocante que começava a ecoar nas ruas. A presença constante de Chico, seu fiel companheiro felino, adicionava um toque de ternura à cena, capturando a atenção e os corações das pessoas que passavam. A história de Luiz e Chico começou a circular entre os frequentadores do semáforo, tornando-se uma narrativa de resiliência e generosidade que se destacava em meio às agitações da vida urbana. A simplicidade das vendas de doces transformou-se em algo mais profundo, uma conexão humana que transcendia as barreiras da sociedade. Foi nesse cenário que um cliente, dono de uma enorme rede de restaurantes, ao conhecer a história de Luiz, ficou profundamente sensibilizado. Ao invés de apenas comprar doces, esse indivíduo enxergou a força e a determinação por trás daquele homem e seu gato. Com um gesto altruísta, ofereceu a Luiz uma oportunidade de emprego que poderia mudar sua vida. O emprego oferecido não era apenas uma fonte de renda, mas uma porta para a reintegração de Luiz à sociedade, resgatando não apenas sua dignidade, mas também sua capacidade de sonhar para além das ruas e semáforos. A história de Luiz passou de um conto de luta solitária para um exemplo inspirador de como a compaixão pode gerar mudanças significativas na vida de alguém. Com a oportunidade de emprego oferecida pelo generoso cliente, Luiz experimentou uma reviravolta significativa em sua vida. O novo capítulo trouxe não apenas um salário, mas também um senso renovado de propósito e esperança. Imediatamente, Luiz deixou as ruas, indo morar em uma casa cedida pelo novo patrão, próxima ao seu novo emprego. Seu talento para fazer doces, antes limitado aos semáforos, ganhou espaço em um ambiente profissional, proporcionando-lhe não apenas meios de subsistência, mas também uma plataforma para expressar sua paixão pela culinária. A presença constante de Chico continuou a ser uma fonte de conforto e alegria, agora compartilhada não apenas com as pessoas que passavam por ali, mas também com colegas de trabalho e clientes. A história de superação de Luiz e a amizade com seu gato tornaram-se conhecidas não apenas nas ruas, mas também nas redes sociais e na comunidade local. A generosidade do cliente que ofereceu a oportunidade de emprego não só transformou a vida de Luiz, mas inspirou outros a reconhecerem o potencial presente em cada história. Luiz tornou-se um símbolo de resiliência e compaixão, desafiando estigmas e mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis é possível encontrar uma luz no fim do túnel. Ao lado de Chico, Luiz não apenas recuperou sua dignidade, mas construiu uma vida plena, repleta de novas amizades, conquistas profissionais e um sentido renovado de pertencimento. A história de Luiz não é apenas uma narrativa de superação pessoal, mas uma celebração da força humana, da empatia e da capacidade de transformar adversidades em oportunidades iluminadas.